Olá, eu me chamo Raquel Nascimento, trabalho no RH há 8 anos e meio e hoje eu vou falar para você sobre como se comportar em uma entrevista de emprego. Vou falar sobre 5 comportamentos que irão te ajudar a passar em uma entrevista de emprego. Essas regras são regras gerais para qualquer entrevista, tanto para um primeiro emprego ou não, ou para qualquer área de atuação. Então vamos lá. Existem comportamentos durante a entrevista de emprego que a gente sabe que pode causar a nossa reprovação. Como por exemplo, tem hora que a gente fala demais, tem hora que a gente fala de menos, tem hora que a gente não presta atenção e responde sem pensar. Tem hora que respondemos o que vem na cabeça sem pensarmos nas consequências. Pensando nisso, irei falar 5 comportamentos chaves que irão te auxiliar a passar em uma entrevista de emprego. Primeiro comportamento, seja sucinta. Bom, a entrevista de emprego são conversas que duram entre 15 minutos a 1 hora, dependendo de qual nível você está dentro do processo seletivo. Nela, você será avaliado sobre a sua experiência, como você lida com as pessoas, como você lida com os outros e como é a sua personalidade. O foco é você falar detalhes sobre você que te identifiquem com a vaga. Cuidado, não seja prolixo. Caso o recrutador queira saber de outras informações, ele vai te perguntar durante a entrevista. Segundo comportamento, olho no olho durante a conversa com o recrutador. Durante uma conversa, geralmente a gente olha nos olhos da outra pessoa e a gente não fica olhando para o além. Isso estabelece uma relação, conexão com quem está te avaliando, com quem está te recrutando. É fundamental você ter em mente, você precisa olhar no olho do recrutador. Essa dica é muito importante tanto para uma entrevista presencial quanto uma entrevista online. Quando for online, olhe para o webcam, pois isso traz a sensação para o entrevistador de uma sintonia, de uma aproximação entre vocês dois. Terceiro comportamento, e infelizmente esquecido por muitos, que é o comportamento escutar. Escute com atenção o que o recrutador tem a falar sobre a vaga. Muitas vezes o candidato não se vende, teoricamente dizendo, de uma forma adequada, não demonstra o seu potencial durante uma entrevista, porque diante do nervosismo que o próprio momento traz, ele não presta atenção na pergunta que o recrutador está dizendo e ele não formula uma resposta coerente, que vai demonstrar ali todo o teu potencial para ocupar a vaga na qual ele está pleiteando. É natural ficar nervoso e um pouquinho ansioso durante a entrevista, mas uma dica: respire, foca e preste atenção no que o recrutador está dizendo. Vai ser de extrema importância para que você entenda e compreenda qual é o objetivo da empresa ao abrir aquela vaga no mercado. É importante que você tenha respostas claras e objetivas e que você entenda qual é a pergunta que o recrutador fez. Não responda algo incoerente. Cuidado com as respostas prontas, ensaiadas na internet principalmente, porque caso o recrutador pergunte algo além das respostas que você ensaiou, você pode ser pego de surpresa. Então, mantenha calma, seja você mesma e esteja pronta para esse momento. Mais uma vez, uma dica: respire e se concentre naquele momento e naquela conversa que você irá ter com o seu recrutador. Só assim você irá entender o tipo de funcionário que eles estão buscando e você irá alinhar as suas respostas coerentes com a oportunidade que está sendo oferecida. Quarto comportamento: seja você mesma, haja naturalmente. Isso não significa que você vai usar uma linguagem coloquial ou que você vai usar gírias. Isso significa que você vai colocar a sua personalidade. Você vai trazer um pouquinho de si para essa entrevista de emprego. Lembrando que provavelmente as pessoas que irão te entrevistar, o recrutador, ele pode ser o seu futuro gestor ou o seu colega de trabalho, as pessoas que trabalharão, que estarão ali do teu lado durante o dia a dia. Então, é importante, né, e é tão agradável que a gente esteja com pessoas que são elas mesmas, que são pessoas verdadeiras, né?
pessoas que têm a sua personalidade, que agem de forma natural no dia a dia. Então, durante o processo seletivo, durante a conversa com o recrutador, seja você mesmo, haja naturalmente. Lembrando que trazer a sua personalidade durante uma entrevista de emprego vai deixar você mais relaxado e isso vai fazer com que a sua entrevista flua de uma forma positiva. Quinto comportamento, demonstre empolgação com essa vaga. Traga a sua energia positiva, a sua empolgação para essa entrevista. Geralmente, durante uma entrevista, as pessoas ficam muito nervosas, ansiosas, e isso prejudica muito o seu desempenho durante a conversa. Elas não conseguem colocar de forma clara e objetiva o seu verdadeiro potencial. E cá para nós, vamos pensar, entrevista de emprego não é um velório, não é um momento para você ficar triste, é um momento para você pensar positivo, entender o teu potencial, qual o teu valor, do que você é capaz e conversar de forma clara e objetiva com o seu recrutador. Imagine a cena. O recrutador te pergunta: por que você quer trabalhar aqui? E aí você responde igual esse próximo vídeo. Fala a verdade, se durante uma entrevista você não está conseguindo passar empolgação e interesse por aquela vaga, como que o recrutador vai entender que de fato você quer aquela vaga? De fato você tem a oferecer para aquela empresa? De fato você vai ser um funcionário que vai trazer resultados positivos para aquela organização? Muitas vezes aquela não é nem a vaga dos sonhos, mas pense um pouquinho. Durante essa situação, lembre-se dos motivos que te levaram a se candidatar para aquela vaga. Por que essa vaga para você é importante? É importante ressaltar que mesmo que você não seja aprovado para essa vaga em questão, toda empresa, ou quase todas, tem um banco de currículos e talvez esta entrevista que você está fazendo seja a sua porta de entrada dentro dessa organização para uma outra vaga. Talvez o seu desempenho e a sua desenvoltura durante a entrevista de emprego seja exatamente a sua porta de entrada para uma outra oportunidade que possa surgir ali. Pois você pode ser direcionado para uma outra oportunidade dentro dessa organização.